Olá e seja bem-vindo a este estudo detalhado sobre a interpretação do livro de João, capítulo 1. Este livro é uma das 4 narrativas dos Evangelhos do Novo Testamento e oferece uma visão única sobre a vida, ministério e ensinamentos de Jesus Cristo. Nosso objetivo neste vídeo é fornecer uma análise completa e detalhada deste capítulo, explorando seu contexto histórico, literário e teológico. Contexto histórico e literário. O livro de João foi escrito em grego no final do primeiro século, provavelmente em Éfeso, onde o autor viveu e ministrou. O autor é identificado como o discípulo amado de Jesus, que era um dos 12 apóstolos e um dos mais próximos de Jesus. O livro de João é conhecido por seu estilo poético e reflexivo, e é frequentemente descrito como o mais teológico dos evangelhos. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo é uma afirmação poderosa e altamente teológica, estabelecendo a base para o restante do livro. Vamos analisar o significado dessas palavras e o contexto em que foram escritas. No princípio era o Verbo. O termo verbo é traduzido do grego logos, que na filosofia grega se refere à razão divina e ao princípio ordenador do universo. João usa esse termo para descrever Jesus como a encarnação da razão divina. O Verbo estava com Deus. Essa frase destaca a distinção entre Jesus e Deus, mas também sua união com Deus. Isso sugere que Jesus é uma pessoa distinta da Trindade, mas ainda assim faz parte da divindade. O Verbo era Deus. Esta é uma afirmação audaciosa e central para a fé cristã. Ela significa que Jesus não era apenas um homem comum, mas também era divino. A frase sugere que a divindade de Jesus é igual à de Deus Pai. Versículos 2-5. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esses versículos destacam a criação e a vida, que são fundamentais para a compreensão do plano de Deus para a humanidade. Ele estava no princípio com Deus. Isso reforça a ideia de que Jesus é divino e esteve presente desde o começo. Todas as coisas foram feitas por ele. Essa frase estabelece Jesus como o Criador e sustentador do universo, e sugere sua autoridade divina. Nele estava a vida. Esse versículo sugere que a vida é um dom divino, e que Jesus é a fonte dessa vida. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa frase sugere que a humanidade está em trevas e não compreende a mensagem de Jesus. A luz representa a verdade e a revelação divina, enquanto as trevas representam a ignorância e a falta de entendimento. Versículos 6-8. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Estes versículos introduzem João Batista, que veio antes de Jesus para preparar o caminho e dar testemunho da luz. Este veio para testemunho. Isso sugere que a missão de João Batista era dar testemunho da verdade e apontar as pessoas para Jesus. Não era ele a luz. Isso estabelece a diferença entre João Batista e Jesus, e destaca a superioridade de Jesus como a luz do mundo. Versículos 9-13. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Estes versículos destacam a natureza divina de Jesus e o papel dele como a luz que ilumina a humanidade. A luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Isso sugere que a luz de Jesus é universal e está disponível para todos, independentemente de sua cultura ou religião. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso sugere que muitos judeus na época de Jesus não aceitaram sua mensagem, apesar de serem o povo escolhido de Deus. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso destaca o papel da fé e da crença em Jesus como o caminho para a salvação e a filiação divina.
Versículos 14 e 18. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Estes versículos são uma das mais profundas declarações teológicas sobre Jesus em todo o Novo Testamento, estabelecendo sua encarnação e sua relação com Deus Pai. O Verbo se fez carne, isso significa que Jesus, que é o Verbo divino, se tornou humano e habitou entre nós. Vimos a sua glória, isso se refere à transfiguração de Jesus. Quando ele revelou sua natureza divina aos discípulos Pedro, Tiago e João no topo do Monte Tabor. Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, isso destaca a divindade de Jesus e sua plenitude de graça e verdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, isso estabelece a superioridade de Jesus sobre Moisés e destaca a natureza da salvação oferecida por Jesus como sendo baseada na graça e na verdade, em vez de na obediência à lei. Deus nunca foi visto por alguém, isso destaca a natureza invisível e inacessível de Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou, isso destaca a relação única de Jesus com o Pai, como o Filho unigênito que está íntima e eternamente ligado ao Pai. Conclusão: o primeiro capítulo do Evangelho de João apresenta Jesus como a encarnação da luz divina e como o Filho unigênito de Deus. Ele destaca a natureza universal da luz de Jesus, sua superioridade sobre Moisés e sua relação única com o Pai. Além disso, o capítulo introduz João Batista como aquele que dá testemunho da luz e prepara o caminho para Jesus. Em última análise, o capítulo estabelece a base teológica para a mensagem central do Evangelho de João, que é a de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3 horas e 16 minutos.